Boa noite, pessoal. Para quem ainda não conhece o curso, né, é um curso que o Hospital das Clínicas tem feito, fazendo uma interface entre a neuro e a psiquiatria. O Dr. Fernando, que é o diretor do serviço, vai precisar se atrasar um pouco hoje, pediu para que eu desse boas-vindas na aula de hoje para o pessoal. Bom, a ideia de hoje é que a gente faça a abordagem do tema hidrocefalia de pressão normal, que é um dos diagnósticos diferenciais de alterações cognitivas, né, especialmente nos pacientes dependentes de álcool e drogas, especialmente de álcool, e se torna aí, dentro dos quadros demenciais, como uma demência reversível. Afinal, é a única demência que a gente trata cirurgicamente. Como eu acho que a gente já passou do horário 5 minutos, acho que a gente já consegue começar a apresentação. E aí o Dr. Fernando, se conseguir chegar, ele fala um pouquinho no final da aula, tá bom? Vou só fechar aqui para a gente poder apresentar para vocês. Como eu vou apresentar, o chat vai sumir para mim, tá? Então, se precisar falar alguma coisa, puder falar pelo áudio, ou se não, no final da aula eu leio os comentários. Rosana, apresentou para vocês? Acho que você está sem áudio, não estou conseguindo ouvir. Agora foi. É que eu tive um probleminha para liberar o áudio. Mas está aparecendo na tela perfeitamente sua apresentação e o pointer também. Né? Sim. Maravilha. Bom, então vamos lá. Vamos começar a falar dessa entidade chamada hidrocefalia de pressão normal, inclusive uma patologia de diagnóstico de descrição bastante recente, né, do século passado, década de 60, pelo professor Hakim, e que hoje se tornou como um diagnóstico tão importante no diagnóstico diferencial das demências. Bom, para a gente começar a introdução do tema, para a gente começar a introduzir essa patologia para vocês, vale a pena destacar alguns pontos, né? Que é o primeiro tipo tratável de demência, né, descrito, que foi a demência tratada cirurgicamente, né, pelo professor Hakim em 1963, publicado num trabalho em 1965, junto com o professor Adams, né, por isso que também é conhecida como síndrome de Hakim-Adams, né, que é a junção do professor Hakim, um professor latino-americano, que se juntou a um orientador norte-americano e publicaram em 1965 o que é hoje, né, a hidrocefalia de pressão normal, tá? Inicialmente, quando se descobriu essa patologia, especialmente em pacientes que tinham alterações cognitivas, mas especialmente motoras, quando eu falo motora, eu foco principalmente na parte da marcha, foi visto que esses pacientes apresentavam um aumento ventricular, né? Ou seja, um aumento das câmaras hidráulicas, né? Da quantidade das câmaras que contêm o nosso líquor cefalorraquidiano. E que isso poderia causar as alterações clínicas a que aqueles pacientes estavam submetidos. Isso foi, como é um aumento mecânico, né, um aumento de líquor, a proposta terapêutica já inicialmente foi a cirurgia, mas a cirurgia naquela época apresentava muitas complicações, né? Hoje, com o avanço, a gente tem avanços muito grandes na cirurgia, com menos complicações, inclusive de infecção, mas também de resposta clínica ao tratamento, o que faz a cirurgia, claro, desde aquela época, mas hoje principalmente, a melhor forma de tratamento desse tipo de demência. E de longe, né, apesar da gente não ter grandes estudos em relação ao tratamento desse tipo de quadro demencial, a cirurgia é de longe o melhor tratamento, né? Muito melhor do que o tratamento conservador. O tratamento conservador que a gente fala que são tratamentos minimamente invasivos, que podem ser feitos com alguns diuréticos, né? Como acetazolamida, por tempo determinado, e punções licóricas de repetição, mas em casos que
por algum motivo, tem alguma contraindicação à cirurgia. Tá? Só para a gente introduzir o tema, para a gente conseguir entender um pouquinho melhor a doença. Antes disso, né, quando a gente fala em demência, apesar da demência não ser manifesta apenas com alteração de memória, e a alteração de memória não ser o suficiente para que a gente faça diagnóstico de um quadro demencial, vale a pena a gente relembrar alguns tópicos de memória, inclusive que a doutora Juliana Akita comentou na aula de quadros demenciais há algumas semanas, né, para a gente conseguir entender como que funciona a clínica desse paciente, desse tipo de paciente, a quem a gente vai investigar e vai acompanhar. Né? Só um lembrete de como funciona. Bom, lembrar que o processo de memorização ele passa por três subprocessos, né? Que é a aquisição. O que é a aquisição? A aquisição é quando a gente recebe uma informação. Quando você recebe qualquer tipo de informação, é a aquisição no subprocesso da memorização. A consolidação, que é a fixação da memória, né? Quando a gente fixa a memória, quando a gente fala de consolidação, especialmente falando da memória de longo prazo, é um processo complexo, que ocorre especialmente na fase REM do sono, mas extremamente importante. Né? Então, a gente vai comentar um pouquinho também da consolidação. Então, a gente adquire a informação, consolida a informação, para que no futuro a gente possa evocar. O que é evocar? Evocar é você lembrar, né? Relembrar alguma informação que você memorizou. E na evocação, a gente tem o reconhecimento ou a recordação. Reconhecimento quando a gente reconhece quando é algum ambiente ou alguma informação familiar. Bom, para a gente falar um pouquinho de memorização, há muita controvérsia em relação à classificação, né, de curto prazo, de longo prazo, mesmo em relação à definição do que é curto prazo, do que é longo prazo, se é baseado só em sinapse elétrica, se há envolvimento de sinapse química, em relação à evolução temporal também. Mas nós vamos focar em relação, quando a gente falar agora como a gente vai falar agora um pouquinho de classificação de memória, falar de alguns tipos onde a definição é um pouco menos controversa. Bom, a gente tem duas memórias de curto prazo, inclusive memórias ultra rápidas, bastante importante, né? Que é a memória sensorial e a memória de trabalho. A memória de trabalho a gente vai ver que é muito mais do que uma memória, né? Ela é um processo que atua, né? É a memória das memórias, é um processo que atua dentro das informações adquiridas ao longo da sua vida para que você possa colocá-las de forma ordenada e coerente. Bom, memória sensorial é uma memória ultra rápida, como, por exemplo, uma memória visual, onde você está passando por uma rua, você enxerga um objeto, enquanto você tem esse estímulo visual, você tem uma percepção até inconsciente de que o objeto está ali. Logo que você passa, né, pela rua, você não vê mais o objeto, não sente mais o cheiro, esse estímulo é cessado, essa informação é esquecida. Por isso que a gente chama de memória ultra rápida. Isso em relação, chamado sensorial, porque é em relação a estímulos que advêm dos sentidos, né? A gente tem a memória de trabalho. A memória de trabalho é uma memória extremamente importante, é uma memória que ajuda a gente a organizar coerentemente nossas ideias, uma memória rápida também, como, por exemplo, quando a gente está mantendo um diálogo, né? A gente precisa saber qual foi a última palavra que a gente falou para que a frase se mantenha coerente. Um ponto importante da memória de trabalho é que a memória de trabalho ela serve como se fosse um carrinho, né? Que vai até a memória de longo prazo e busca informações. Então, a memória de trabalho é uma memória operacional. Ela ajuda a você a manter um discurso coerente através de buscas no seu grande depósito, que seria a memória de longo prazo, de informações prévias que você memorizou. Um exemplo de doença que afeta a memória de trabalho é a esquizofrenia, né? A gente sabe que uma das alterações cognitivas da esquizofrenia é a doença da memória de trabalho. Então, o paciente até consegue buscar informações, fragmentos de memória, que ele mantém guardado lá na memória de longo prazo, mas não consegue trazer de forma coerente para o presente. Então, começa a ter ideias delirantes, ideias desconexas, que não mantêm uma coerência em relação ao seu discurso. A gente tem a memória de longo prazo, né? A memória de longo prazo a gente pode dividi-la em declarativa e não declarativa. A não declarativa um exemplo de memória não declarativa, que é uma memória que a gente não consegue verbalizar, por isso não declarativa, né? A gente consegue expressar através de atos, de atitudes e de ações, a gente não consegue verbalizar.
é, por exemplo, a memória motora, né? Como andar de bicicleta, fazer algum tipo, por exemplo, uma cirurgia, atos que você demora para tocar um instrumento, né? São atitudes, são ações que você demora para aprender, mas quando você aprende, dificilmente você esquece. Tá? E você também não consegue verbalizar, você não consegue explicar para alguém como ela deve fazer. Você precisa fazer para demonstrar, e a pessoa precisa fazer para aprender, como por exemplo, a memória motora. Né? E a declarativa, que é a memória que a gente consegue verbalizar. A memória declarativa pode ser dividida em episódica e semântica. A episódica é a nossa memória autobiográfica, né? É aquilo que constrói quem você é hoje, quem a pessoa é, quem seu pai é, quem seu avô é. É a memória da sua vida, né? Das suas experiências, da sua autobiografia. Quando você olha no passado, você relembra de um momento no passado, você consegue trazer lembranças, não apenas visuais, mas muitas vezes olfativas, de sensações, de relações a emoções, o que você sentiu naquela época, mais ou menos em que momento do tempo, né, temporalmente você se encontrava. Eu tinha mais ou menos 6, 8 anos, né, quando isso aconteceu, e esses fragmentos de memórias vêm e te transformam no que você é hoje. Então, a memória episódica é aquela memória autobiográfica, que a gente grava momentos que a gente viveu. Já a semântica, a gente não grava momentos, a gente grava fatos, né? Idioma, aritmética, fatos históricos, aquilo que você estuda. Por que entender isso? Né? Por que a gente tem que entender memória? Porque, dependendo do tipo de demência, de alteração cognitiva, vai afetar especialmente um tipo de memória, como, por exemplo, as demências corticais, onde a gente tem como principal ator a doença de Alzheimer, que afeta até em estágios iniciais, né, o símbolo da afecção de memória, que seria não só de curto prazo, mas também a memória episódica, né? Quando o paciente começa a esquecer quem ele é. Ele até consegue trazer fragmentos de memórias, por exemplo, da infância, mas trazem momentos deslocados temporalmente, por exemplo. Fala que conversou com a mãe, mas não sabe se foi há 50 anos ou se foi ontem. Né? Então acaba acordando falando, conversei ontem com a minha mãe, sendo que a mãe já morreu há 15 anos. Então é a nossa memória autobiográfica. A gente tem que lembrar que o esquecimento e a extinção, né? O esquecimento é quando a gente esquece uma memória, quando a gente perde a memória de vez, e a extinção é quando a gente deixa ela latente e consegue evocar no futuro. São processos normais, inclusive necessários para a otimização de sinapses, né? Então a gente precisa esquecer, né? Tão importante quanto lembrar é esquecer. E isso o nosso cérebro faz de forma bastante primorosa. E quanto mais longe do evento, mais fragmento a gente esquece, né? Eu falei para vocês que quando a gente tem o subprocesso de memorização, um desses subprocessos é a consolidação, que é a fixação. A fixação leva em torno de 3 a 8 horas, né, para você fixar. Mas mesmo depois que você fixou, e essa consolidação sendo feita no sono REM, inclusive é uma teoria da neurociência que fala que aqueles sonhos desconexos que a gente tem é a liberação, né, a destruição de fragmentos de memória para que a gente possa otimizar as funções sinápticas, né. Então, isso é uma das teorias. É muito difícil de comprovar quando a gente vai ler sobre memória. Muitas coisas ainda são teorias, porque é muito difícil da gente comprovar, inclusive temas objetivos, como envolvimento de neurotransmissores. A gente sabe que a dopamina na consolidação é um neurotransmissor bastante importante, mas é muito difícil a comprovação até o momento do que é o que, quais são as teorias de esquecimento. De qualquer forma, né, mesmo depois que a gente consolida a memória, a gente ainda perde fragmentos. Isso é um processo normal. Então, por exemplo, você lembrou do evento seu de 6 a 8 anos, com 15 anos você tem uma memória sobre isso. Quando você tiver 30, a sua recordação sobre aquele evento, quando você tinha 6 a 8 anos com a sua família, vai ser outro. Quando você tiver 45, vai ser outro. Então, quanto mais distante do processo de aquisição, mais fragmentos de memória a gente perde. E isso isso é normal, né? Isso é muito comum, isso é normal, isso acontece. Outro aspecto da memória é que a memória é muito influenciável, né? A gente tem um estudo da década de 70 que mostrou que, através da influência, especialmente de parentes próximos, de amigos, as pessoas acreditavam ter vivido uma experiência na infância que realmente não viveram, né? O que mostra que a nossa memória é muito mais influenciável. Então, quanto mais longe do evento, mais a gente esquece, e ainda por cima a gente pode sofrer influência
e acreditar que a gente viveu o que a gente não viveu, que é o que impacta hoje na capacidade de se acreditar, por exemplo, numa prova testemunhal, né? Porque a gente não que a pessoa esteja mentindo, mas a nossa memória é muito mais falha do que a gente pensa. Na verdade, o que a gente diz é que a memória ela é muito mais criativa do que reprodutiva, né? A gente perde fragmentos, a gente é influenciado pelo meio. Então, o que a gente vai recordar, muitas vezes, são fatos distorcidos do que realmente aconteceu. Tá? Só para a gente lembrar. Então, quando a gente pensa em demência, quando a gente fala de um quadro demencial, como a gente está entrando hoje na introdução da hidrocefalia de pressão normal, vem a nossa mente de que o paciente tem a parte cognitiva afetada, especialmente com alterações de memória. Quando a gente fala, por outro lado, em hidrocefalia de pressão normal, a gente tem que lembrar que a parte cognitiva não é a primeira nem a principal manifestação da patologia, da doença. Nem a mais precoce, nem a principal. Esses pacientes começam, de forma muito clara, a desenvolver distúrbio de marcha. Então, o paciente começa, apesar de referências da literatura falar que quando há apraxia, há que se pensar menos provavelmente, né, que menos provavelmente em hidrocefalia de pressão normal, a gente sabe que a marcha do paciente com hidrocefalia de pressão normal é a marcha magnética, é a marcha práxica, né? O que é a marcha magnética? Aquela marcha que onde o paciente tem dificuldade em começar o movimento de deambular, ele vai andar e ele não consegue, parece que o pé está grudado no chão. Ou quando ele vai fazer algum movimento de rotação, parece que ele não consegue iniciar o movimento, ele fica grudado ao solo, né? Isso é muito comum. Você pegar um paciente que ainda não tem um quadro cognitivo importante, mas já tem a manifestação de apraxia de marcha. A gente vai falar de achados cardiológicos, né? Claro que o diagnóstico não se dá, nesse caso, só com a clínica, a gente precisa de exame de imagem, né? Mas também a gente não faz só com o exame de imagem, então a gente precisa ter o quadro clínico em mente. Então a gente tem essa marcha magnética. A partir do momento que o paciente começa a andar, a marcha é uma marcha de pequenos passos, né? Uma dificuldade. Quando ele vai fazer a rotação, ele também tem uma dificuldade de rotação, que faz parte da marcha magnética. Então, a gente precisa ter em mente de como que esse paciente pode começar a evolução da doença. O quadro cognitivo, né, o quadro demencial, a demência da hidrocefalia de pressão normal é diferente da demência da doença de Alzheimer, né, o principal quadro demencial que a gente tem, porque a demência, o quadro cognitivo da hidrocefalia de pressão normal é predominantemente substância branca, né, com alteração de substância branca. Contudo, a gente tem, em 75% dos casos, uma sobreposição, um quadro conjunto do paciente com hidrocefalia de pressão normal, mais demência vascular ou demência de Alzheimer, ou doença de Alzheimer. Então, o paciente chega para a gente com um quadro misto. E a gente precisa ter ideia do que está acontecendo, até porque o tratamento da hidrocefalia de pressão normal é cirúrgico, e você muda prognóstico. Então, não adianta a gente falar, olha, acho que é um quadro de Alzheimer, a gente precisa bater o martelo. Se for uma hidrocefalia de pressão normal, precisa ser avaliado cirurgia, porque nesse paciente você consegue uma melhora substancial. A gente vai ver ali nos próximos slides que a melhora com a cirurgia da hidrocefalia de pressão normal, claro que vai melhorar muito mais a marcha do que o quadro cognitivo, que muitas vezes a parte cognitiva do paciente é secundária a uma outra doença do próprio paciente, como uma doença de Alzheimer ou uma demência vascular. Tá? Então, esse paciente apresenta um distúrbio de marcha, uma marcha magnética, associada a uma marcha de pequenos passos, com um quadro demencial, um quadro cognitivo importante, e incontinência urinária, né? Afeta a região de inibição do detrusor, então há uma ativação, uma hiperatividade do detrusor, o paciente começa a ter incontinência urinária, visto que essa demência, essa patologia comete especialmente o lobo frontal, que é onde há o controle do detrusor. Né? Em relação aos exames de imagem, o que a gente vai encontrar uma ventrículomegalia, então eu dou uma olhada numa tomografia de crânio ou numa ressonância e vejo os ventrículos aumentados. Nós vamos detalhar um pouquinho mais ali adiante da aula para vocês conseguirem entender um pouco melhor, mas só para adiantar, esse paciente tem ventrículomegalia, por isso que a gente chama de hidrocefalia, né? Um acúmulo de líquidos, então não teria sentido para a gente falar em hidrocefalia de pressão normal. E a gente pode ter dois tipos, que é a hidrocefalia de pressão normal primária,
ou idiopática, que é quando a gente não encontra uma causa do quadro, ou secundária, né, que são aqueles pacientes que sofreram, por exemplo, uma hemorragia subaracnoideia, né, o paciente teve um aneurisma cerebral, rompeu, evoluiu com uma HSA e, secundariamente, evolui com um quadro de hidrocefalia autointermitente, uma hidrocefalia de pressão normal, com essa clínica. Começa com alteração de marcha, demência e incontinência urinária. Essa tríade clínica, ela é tão importante que ela tem um nome, né? Tudo que é importante na medicina a gente batiza. Então essa aqui também é batizada, né? Que a gente chama de tríade de Hacking ou tríade de Hacking-Adams. No passado, só se tratava quem tinha a tríade completa. Hoje a gente trata pacientes até com a manifestação de um sintoma da clínica. Por quê? Porque o tratamento da hidrocefalia de pressão normal é tempo dependente. Então não adianta eu estar com esse paciente, né? Eu tenho esse paciente, às vezes, como médico geral, como neurologista, como neurocirurgião, como psiquiatra, um paciente que eu esteja suspeitando de hidrocefalia de pressão normal, mas que eu vá postergando o meu diagnóstico. Isso faz com que a resposta ao tratamento, quando eu fizer tomar a decisão de pedir uma avaliação especializada, seja muito mais pobre do que seria se eu tivesse tratado de forma precoce. Então a gente tem que ter isso em mente para que a gente possa bater o martelo e realmente fazer o tratamento de quem precisa, né, para mudar o prognóstico desse paciente. Além da HSA, meningite, né, causa uma inflamação do sistema nervoso central, meningoencefalites, meningites e traumatismo craniano. O traumatismo craniano tem como uma das lesões secundárias a hemorragia subaracnoideia também, pode cursar aí com quadro de uma hidrocefalia de pressão normal secundária. Em relação especificamente ao foco do evento, né, que é a dependência química, a gente tem um estudo que foi publicado em 2017, mas um estudo bastante grande, inclusive, que mostrou a associação entre hidrocefalia de pressão normal e o uso de álcool, inclusive dose dependente, né? O que foi visto nesse estudo é que os pacientes que usam álcool, dose dependente, evoluíram com uma maior taxa de hidrocefalia de pressão normal responsiva a shunt. Claro que é um trabalho inicial, muitas coisas precisam ser esclarecidas, mas desse trabalho a gente tira duas hipóteses. Uma delas é que a hidrocefalia de pressão normal aumenta sua responsividade à cirurgia, ao shunt. Quando eu falo shunt é derivação, né? Quando eu tenho uma hidrocefalia, qual que é o tratamento que eu tenho? Pegar uma válvula, colocar no ventrículo e jogar esse líquor em algum lugar, né? O padrão que a gente usa, né, o padrão ouro, é no peritônio. Por quê? Tem menos complicações, é de fácil acesso, tem menor risco cirúrgico, né, menor risco também de infecções, de complicações. Então, eu faço uma derivação ventrículo-peritoneal, mas há outros targets, outros alvos, né, ventrículo vesical, ventrículo atrial, que hoje não se usa tanto, a não ser em casos especiais. Bom, então, a resposta a essa cirurgia, a essa derivação, aumentava em pacientes com uso de álcool. O trabalho não conseguiu concluir se pacientes com hidrocefalia de pressão normal melhorava a sua resposta à cirurgia ou se o uso de álcool induzia a própria patologia. Então, o paciente não tinha hidrocefalia de pressão normal, mas desenvolveu a hidrocefalia de pressão normal e, consequentemente, respondeu à cirurgia, porque a maioria responde à cirurgia. Tá? Isso, inclusive, é um trigger, né? É um gatilho que o estudo coloca para que se sejam feitos estudos na tentativa de se elucidar alguma dessas hipóteses. Há teorias em relação à fisiopatologia das duas, até porque quando a gente tem a hidrocefalia de pressão normal, uma das causas, né, teorias de causa de hidrocefalia pressão é a alteração vascular, né, a gente perde o fenômeno ou o efeito de Windkessel, eu vou falar dele um pouquinho mais adiante, há uma rigidez vascular, então há uma alteração vascular como causa, e a gente sabe que o álcool causa vasodilatação e melhora o fluxo cerebral de forma dose dependente. Então isso poderia ser justificado como uma melhora à responsividade de pacientes que já têm um diagnóstico de HPN, né, de hidrocefalia de pressão normal. Ou mesmo que o álcool, como fator de risco cardiovascular, inclusive de alteração para a perfusão cerebral, polui com a patologia e, consequentemente, também, se o paciente teve a doença, ele vai responder. Então, essas são algumas teorias em relação ao álcool. O que se viu é que há um aumento de taxa dos pacientes com hidrocefalia de pressão normal shunt responsiva, ou seja, que responde ao tratamento de cirurgia de acordo com a dose de álcool que o paciente ingere.
né? Maior a dose, maior a responsividade. Bom, falando da hidrocefalia de pressão normal idiopática e secundária, clinicamente o tratamento serão semelhantes, né? A gente vai partir de que o paciente tem a mesma patologia. Muda alguns aspectos, como, por exemplo, o de que a hidrocefalia de pressão normal é uma doença da terceira idade, né? Até porque acima de 65 anos aumenta muito a prevalência de hidrocefalia de pressão normal, né? De forma bastante grande. E a secundária pode atingir pacientes de qualquer idade, né? Como o trauma, né, em si é a principal causa de óbito antes dos 40 anos, incluindo ali o traumatismo crânioencefálico, podemos pegar um paciente que tem uma clínica de hidrocefalia de pressão normal com 30 anos, 25 anos, né? Provavelmente secundária, porque a idiopática acomete preferencialmente pacientes mais idosos. Os dados, né, o que a gente tem hoje na literatura é que ela perfaz aproximadamente 6% dos casos de demência, não é pouco, né? Pensando que a gente pode melhorar o prognóstico e tratar de forma adequada. Então, 6% dos casos de demência, aproximadamente, são casos de hidrocefalia de pressão normal. E um dado preocupante é que apenas de 10 a 20%, né, que na verdade, é uma hipótese que se tem, que 10 a 20% dos pacientes com quadro de hidrocefalia de pressão normal recebem um tratamento adequado, ou seja, 80% dos casos estão por aí sem receber o tratamento adequado para a doença, sem receber um tratamento que poderia melhorar a qualidade de vida e aumentar a sobrevida também, porque, consequentemente, quando você melhora a qualidade de vida, você diminui o risco de complicações, né? A gente sabe que esse tipo de paciente crônico, muitas vezes, fecham a sua evolução clínica, né? Com óbito através de complicações como infecções, TVP, TEP. O paciente que apresenta melhora, consequentemente, tem menor risco de complicações. Então, você pode melhorar não só melhorar a sobrevida, mas aumentar a sobrevida desse paciente. É um dado que se discute muito, né? Como que a gente tem essa baixa taxa de tratamento adequado, o que acontece, esse subdiagnóstico, o que acontece da gente não conseguir levar, pelo menos, aumentar um pouco essa taxa de pacientes que recebem tratamento correto aí com a hidrocefalia de pressão normal. A incidência varia de 0,2 a 5,5 casos novos por 100 mil pessoas por ano, média, né? De um estudo europeu, especialmente alemão. A prevalência isso varia muito estou falando aqui da idiopática, mas varia muito quando a gente inclui a secundária, porque a gente sabe que dependendo do ambiente, né, do país ou da região, a gente tem maior acidente de carro, maior incidência de aneurisma cerebral, maior risco de meningite, né, países onde há um aumento de vírus respiratórios ou vírus com neurotropismo, infecções bacterianas, então isso pode variar de acordo com a epidemiologia local. A prevalência 0,03 abaixo de 65 anos, ou seja, muito baixa, e já sobe e pode alcançar 3% acima de 65 anos, ou seja, a idade é um fator de avaliação bastante importante. Há estudos que mostram que nas casas de repouso, né, a gente pode encontrar uma taxa de 6, 7 a 14% dos pacientes com quadro de hidrocefalia de pressão normal. Então, quando a gente pega um paciente institucionalizado, né, a gente está falando aqui de estudos, nesse caso não estudo brasileiro, se eu não me engano é um estudo americano, mostrando que a taxa de pacientes com hidrocefalia de pressão normal é muito alta, especialmente em pacientes institucionalizados. Então, quando a gente pega, por exemplo, pacientes que internam na desintoxicação ou em serviços de referência em autodrogas, um dos diagnósticos diferenciais, caso o paciente apresente clínica, é pensar certamente nesse quadro, né? Na síndrome de Hakim ou hidrocefalia de pressão normal, tá? 75% desses pacientes com essa patologia, né, estou falando da idiopática, apresentam em associação a demência vascular da doença de Alzheimer, que foi o que eu falei para vocês. Por isso que o paciente chega com um quadro bastante misto. Muitas vezes, esse paciente com hidrocefalia de pressão normal, que apresenta precocemente uma alteração de marcha, uma marcha magnética, chega com uma alteração demencial, de uma demência cortical bastante avançada, pela sobreposição das duas doenças. Ou com um quadro clínico também de uma demência vascular, né? Aquela demência escadinha que vem em ictus, né? O paciente vai piorando a cada evento isquêmico cerebral.
Então, o paciente chega com um quadro cognitivo bastante grave, de uma demência cortical e com uma alteração de marcha, às vezes inicial, demência de Alzheimer, demência cortical inicial, e uma alteração de marcha importante, que ele teria, claro que os pacientes com Alzheimer também ficam limitados, mas o paciente com a doença de Alzheimer, para começar a ter uma limitação, uma alteração de marcha importante, que a gente já vê precocemente no paciente com hidrocefalia de pressão normal, precisa de anos de doença. Então, entra aí o diagnóstico diferencial. Preciso tratar, já que ele tem Alzheimer? Preciso, porque esse paciente melhora a parte motora, pode melhorar a parte cognitiva, especialmente os sintomas cognitivos subcorticais, e também a incontinência urinária. Tá? Então, melhora a qualidade de vida desse paciente, mesmo que o paciente tenha outro quadro associado. E, claro, fazer também associação, tratamento específico para demência vascular ou doença de Alzheimer. Então, o shunt licórico, ele pode melhorar a marcha desses pacientes onde eu tenho a doença sobreposta com outros tipos de quadro demencial. A melhora cognitiva é menos comum, porque com a cirurgia você vai tratar HPN, né? A doença de Alzheimer e demência vascular. Você vai fazer o tratamento de outra forma. Então, a gente vê uma melhora, especialmente da marcha. Em relação à fisiopatologia, né, como que acontece essa doença? O que a gente tem de certo é que não é devido a aumento da produção do líquor. Há, claro, um desbalanço, né? A gente produz o líquor continuamente e a gente absorve o líquor continuamente, né? Falando especialmente para os alunos de graduação, então a gente está produzindo o líquor constantemente, é uma taxa de 20 ml hora e está absorvendo. Quando há um desequilíbrio, um desbalanço entre a produção e a absorção, eu evoluo com um quadro de hidrocefalia. Pode ser uma hidrocefalia obstrutiva, se eu tenho um tumor que está tampando ali, por exemplo, o aqueduto cerebral, o paciente começa porque ele não para a produção licórica, né? Pode ser uma hidrocefalia não de pressão normal, mas uma hidrocefalia também comunicante. Então, quando há um desbalanço, há o aumento, né? Consequentemente, um aumento da quantidade de líquor e, consequentemente a isso, o aumento da pressão intracraniana. No caso da hidrocefalia de pressão normal, esse aumento é leve, né? Geralmente no limite superior fica ali em torno de 15, apesar da gente tolerar até 20 milímetros de mercúrio, mas em torno de 15, e sendo uma pressão autointermitente, né? Momentos de picos de pressão licórica e momentos de normalização. Mas o paciente fica submetido a um regime crônico de hipertensão intracraniana com danos especificamente à substância branca frontal, né? No lobo frontal. Bom, uma das teorias que a gente tem em relação ao aparecimento da hidrocefalia de pressão normal é a perda do fenômeno de Windkestel. O que é o fenômeno de Windkestel? O fenômeno de Windkestel é um fenômeno que a gente tem, não estou falando só em relação à vascularização do cérebro, estou falando em relação a toda a manifestação sistêmica, de se manter uma pressão de perfusão contínua, né, e de amortecimento de pressão sistólica, de fluxo sistólico. Então, quando a gente tem a sístole, o coração manda para frente o sangue com alta pressão. O que as grandes artérias fazem? Dilatam, né? Ela tem uma elasticidade, elas dilatam para fazer um amortecimento do fluxo sistólico. E durante a diástole, ela contrai, para que você haja um aumento, né, da pressão arterial, e durante essa contração da diástole das grandes artérias, o sangue ele é enviado aos tecidos e há a perfusão tecidual. Com o envelhecimento, as nossas artérias também envelhecem, calcificam, né? Placas de ateroma, calcificação. Então, essa elasticidade do vaso é perdida. Por isso, por exemplo, que no idoso, né, quando a gente tem a hipertensão arterial no idoso, a gente começa a ver o aumento da pressão de pulso, né? A pressão sistólica muito alta e a pressão diastólica muito baixa. Por quê? Quando o coração contrai, esse vaso não consegue amortecer o fluxo sistólico e aumenta muito a pressão sistólica. Como ele está doente, calcificado, na diástole ele também não consegue contrair. Ele não dilata e na diástole ele não contrai. Então, a pressão diastólica começa a cair lá embaixo, porque se eu reduzisse o diâmetro, eu aumentaria a pressão. Como eu não consigo reduzir o diâmetro, a pressão ela despenca. Então, a sistólica começa a subir, a diastólica a cair, aumenta a pressão de fluxo. O problema é que esse fenômeno de Windkestel, essa perda do fenômeno, né, do efeito de Windkestel, acontece também, especialmente nas artérias da base do crânio, né? Com o envelhecimento da vascularização, há, consequentemente, uma hipoperfusão tecidual. E a gente sabe que o fluxo sanguíneo cerebral é importante, não só na produção licórica, mas também, através da sua drenagem,
na retirada de metabólicos, né, através especialmente do líquor. Se há uma hipoperfusão cerebral, começa a ter também acúmulo de substâncias tóxicas e, consequentemente, se eu não consigo drenar de forma adequada, começa a se acumular em regiões corticais, como, por exemplo, na doença de Alzheimer, a demência vascular. Então, essa perda do fenômeno de Windcastle ajudaria a gente a justificar esse paciente com hidrocefalia de pressão normal, porque é uma alteração do fluxo licórico, né? Visto que o cérebro é submetido a uma hipoperfusão cerebral, devido ao envelhecimento dos vasos, e, consequentemente, também a evolução ali por uma demência vascular, porque se a gente está falando de lesões vasculares importantes, esse paciente tem um risco de isquemia aumentado, e também da doença de Alzheimer, né? Porque há maior produção de tóxicos, né? De metabólitos que podem ser tóxicos para o cérebro e acúmulo, no caso do Alzheimer, em região cortical, tá? Há um aumento do estresse compressivo e da força de cisalhamento, né, devido à alteração vascular e consequente hipertensão licórica, e o dano tecidual. Como eu estou falando de hipertensão licórica, esse dano tecidual vai se dar especialmente nas áreas próximas aos ventrículos, que eu chamo de áreas periventriculares. Por isso que o maior dano é na substância branca. Por isso que a clínica é secundária a uma alteração de substância branca. Por isso que eu falo que a diferença entre, por exemplo, os achados cognitivos da doença de Alzheimer e da hidrocefalia de pressão normal são muito importantes. Por quê? Porque uma acomete especialmente acomete especialmente córtex, ou seja, o paciente tem alterações corticais, e outro, substância branca, né, subcortical. E esse menor turnover licórico, né, como eu falei para vocês, reduz o clearance, ou seja, eu começo a retirar menos metabólitos tóxicos da região intracraniana. E como eu começo a tirar menos, começa a acumular mais. E aí isso influenciaria na gênese da doença de Alzheimer. Por isso que a gente veria uma associação muito grande entre a hidrocefalia de pressão normal, a demência vascular e a doença de Alzheimer, tá? Mostrando especialmente pela perda do efeito de Windcastle, né? E aí, consequentemente, com alterações da dinâmica licórica do líquido. Bom, aqui está pequeno, deixa eu ver se eu consigo aumentar. Eu consegui só colocar num gráfico aqui para vocês. Acho que mesmo assim ficou pequeno, né? O paciente com uma doença cerebrovascular, né? Uma complacência reduzida, a perda, né, do fenômeno de Windcastle, aumentando a pulsação arterial, levando o paciente a uma perda da dinâmica licórica e a hidrocefalia. E, consequentemente, a perda do efeito de Windcastle, a hipoperfusão cerebral. Aí há, com isso, uma redução do turnover de líquor, ou seja, não consigo limpar os metabólicos intracranianos, cerebrais especificamente, e acúmulo de proteínas tóxicas. Uma teoria que mostra a possível associação de patogênese do paciente que desenvolve concomitantemente a hidrocefalia de pressão normal e doenças como a doença cerebrovascular, né, a demência vascular, ou a doença de Alzheimer. Por isso que a gente encontra uma associação muito grande dessas doenças em um número elevado de pacientes. Bom, diagnóstico. A gente falou para vocês no início da aula que a clínica é importante, mas os achados de exame de imagem são necessários, tá? Primeiro, a velocidade e o grau de evolução dos achados clínicos do paciente varia. Pacientes serão mais graves, outros serão menos graves, é variável. O distúrbio de marcha, tipicamente, são os primeiros sintomas. Ou seja, o paciente chega para você com alteração de marcha, aquela marcha magnética, práxica, começa com manifestação motora e pode estar, inclusive, intacto da parte cognitiva, tá? Mas já é o início da hidrocefalia de pressão normal. No passado, como a gente comentou, a gente só tratava quem tinha a tríade completa. Então, tinha que ter alteração de marcha, cognitiva e incontinência urinária, senão não era tratado. Só que isso piorava muito a resposta ao tratamento. Por quê? A resposta é tempo dependente e, consequentemente, o prognóstico é tempo dependente. Então, quanto mais tempo eu demoro para tratar, pior o paciente após o tratamento. Consequentemente, o que eu preciso fazer? Começar a tratar de forma mais precoce. Então, hoje, eu posso tratar o paciente, mesmo que ele tenha apenas um dos sintomas cardinais, apenas um dos sintomas da tríade de Hacking, tá? Quando eu pego o paciente com a tríade completa, semiologicamente, né, falando em propedêutica, é um caso bonito, que você pegou o caso, você fecha o diagnóstico, né? Só que
para fins de tratamento e prognóstico do paciente é muito ruim. Esse paciente já está em estágio avançado e a resposta terapêutica ela é muito pequena. Então, tratar de forma mais precoce, né? Sempre que possível, de forma mais precoce. Bom, eu coloquei uma tabelinha, né, para mostrar para vocês algumas alterações que a gente encontra, desde alteração de marcha, déficit cognitivo ou já o quadro demencial, incontinência urinária. A fecal, ela é muito raramente vista em paciente com hidrocefalia de pressão normal, tanto que se você tiver uma incontinência fecal, você tem que investigar outra causa, tá? Ou alguma outra doença associada. Então é muito raro, a gente está falando de incontinência urinária. Tudo que a gente tem aqui a gente comentou durante a aula, é mais um resumo, né? Alteração de marcha, né? A marcha magnética, o paciente com distúrbio de marcha e equilíbrio, comumente é o primeiro sintoma. Inclusive é o primeiro que melhora também após cirurgia, quando o paciente trata, a primeira melhora que você vai ver no paciente é em relação à avaliação de marcha, né? O paciente, ele pode, claro, quando ele começa a apresentar quadros demenciais, é sinal que ele tem um comprometimento motor já bastante grande, porque o déficit cognitivo aparece depois, e a incontinência se dá especificamente por hiperatividade detrusora, visto, né, que a gente já comentou aqui também, que a principal região acometida de substância branca é do lobo frontal. Então a gente consegue já imaginar uma lesão do centro inibidor da atividade do detrusor, consequentemente evoluindo com uma hiperatividade. Bom, se eu encontrar um paciente que tem achados assimétricos, um lado de mediados, um lado pior que o outro, né, eu já começo a pensar que possa não ser uma hidrocefalia de pressão normal. Ou se eu tiver lesões corticais, paciente com afasia, paresia, por quê? Por tudo que a gente tem falado até agora, né? Isso é uma lesão de substância branca, tá? Se eu pegar um paciente com quadro demencial, mas sem alteração de marcha, de equilíbrio, eu também tenho que pensar que possa não ser uma hidrocefalia de pressão normal. Porque a gente viu que o principal sintoma é a alteração de marcha e equilíbrio. Então, eu preciso pensar, né, raciocinar de acordo com os achados da hidrocefalia de pressão normal. Se o paciente está tendo um quadro demencial cortical, né, um quadro, por exemplo, sugestivo de doença de Alzheimer, e não tem alteração de marcha, provavelmente eu não esteja na frente, não esteja lidando com um quadro de hidrocefalia pressão normal, visto que o principal sintoma é a alteração de marcha do paciente. Bom, exames de imagem são necessários. Não são suficientes, mas são necessários. Tomografia ou ressonância. De preferência, ressonância magnética, mas pode ser visto também alterações em relação à tomografia ou ressonância magnética. Há uma ventriculomegalia desproporcional. Quando eu falo desproporcional, por que eu estou falando desproporcional? Desproporcional a quê? A atrofia cerebral, né? E se eu tenho um cérebro que está atrofiado, consequentemente, os ventrículos estarão aumentados, né? Que a gente chama de hidrocefalia ex vacuum, apesar de não ser ali uma hidrocefalia hipertensiva, né? Há uma redução do parênquima, consequentemente, um aumento do ventrículo. Isso não quer dizer que o paciente tem uma hidrocefalia de pressão normal. Por isso que aqui eu estou falando de ventriculomegalia desproporcional, ou seja, o ventrículo começa a aumentar mais do que o cérebro atrofiar. Então, há uma desproporção entre o aumento ventricular e a atrofia cerebral. Tem um achado, né, no tecido periventricular que eu vou mostrar para vocês, que a gente chama de edema transependimário, ou de apidese, né, de apidese transependimária, que é uma hipodensidade, se a gente estiver falando em tomografia, ou uma hiperdensidade, se a gente estiver falando em ressonância ponderada em T1, na sequência de T1 ou T2, não, T1 não, perdão, T2 ou flare, né, que é o aumento de sinal, que pode ser devido a um edema, né, como o líquor começa a fazer pressão nas paredes ventriculares, ele começa a causar uma diapedese e uma alteração, um exsudato ali na região periventricular. Mas a gente tem que tomar muito cuidado na avaliação desse tipo de sinal, porque um dos sinais que causa essa mesma alteração, uma das doenças que causa essa mesma alteração de sinal é, por exemplo, alterações vasculares, como a microangiopatia. Então a gente precisa ter muito cuidado, visto que há uma entidade chamada de demência vascular, ou encefalopatia vascular. Então a gente precisa tomar cuidado, porque isso precisa entrar no nosso diagnóstico diferencial. Aqui alguns achados em relação a exames de imagem, né? A gente tem aqui do lado esquerdo, quando a gente pega esse paciente, o que a gente chama de índice de Evans, né? Como que a gente calcula o índice de Evans? A gente divide o maior diâmetro dos cornos frontais, dos ventrículos laterais,
pelo maior diâmetro biparietal. Se essa relação for maior ou igual a 0,3, eu posso falar que o paciente está com o ventrículo aumentado. Nesse caso aqui é 0,4. Né? O paciente é um dos índices que a gente usa para avaliação de hidrocefalia. Então, eu faço o maior diâmetro dos cornos frontais dividido, né, a relação dele com o maior diâmetro biparietal. E aí me dá o que eu chamo de índice de Evans. Se for maior ou igual a 0,3, eu posso falar aí que o paciente ajuda ao meu diagnóstico de hidrocefalia. Essa outra tomografia, a gente consegue ver, por exemplo, aqui na convexidade, né, que há uma redução do aparecimento de sulcos, mostrando, de certa forma, discreta hipertensão intracraniana, porque quanto mais compressivo for, mais desaparece os sulcos. Contudo, mesmo com isso, há sinais característicos nessa tomografia de hidrocefalia de pressão normal, que são essas ilhas, né? Alguns sulcos, em contrapartida, se mostram aumentados, né? Como se fossem bolsões licóricos. Inclusive, pode ser levado em consideração esses achados como uma possível boa resposta ao tratamento cirúrgico, né? Então, eu vejo uma desproporção, aqui os sulcos, uma ventriculomegalia desproporcional à atrofia, então não é um cérebro tão atrofiado. Junto com isso, eu vejo que os sulcos estão sumindo, o que mostra um aumento da pressão intracraniana, e somado a isso ainda, eu tenho bolsões de líquor, comumente encontrados em casos de hidrocefalia de pressão normal. Aqui na cisterna insular, eu consigo ver de forma bastante clara, né? Tem uma ínsula, e logo lateralmente na cisterna insular eu já vejo uma dilatação com bolsão licórico bastante importante, né? E aqui o aumento ventricular, que daria para a gente usar também para avaliação do cálculo do índice de Evans. Tem outros cálculos que a gente consegue fazer, vou mostrar ali adiante, essa imagem eu acabei colocando antes, né, que é a alteração de sinal. Lembra que eu falei para vocês, deixa eu voltar na tomografia, aqui nos cornos frontais, bem no pointer, né, eu consigo ver uma hipodensidade. Quando eu falo hipodensidade, essa região mais escura, né? Lembrando que na tomografia, hiperdensidade osso, né, porque é um exame baseado em raio-x, isodensidade, região do parênquima, hipodensidade, líquidos, né? Aqui no líquor a gente vê ele mais escuro, então hipodenso. E a gente vê que o parênquima ele é cinza, mas na região próxima ao ventrículo ele está mais escuro, tem uma hipodensidade periventricular, que pode ser um edema transependimário, né? Pode ser um edema, né? Pode ser um edema local ali cerebral devido à hipertensão licórica ventricular. Contudo, esses achados eu também encontro em pacientes com outras doenças, como, por exemplo, na demência vascular ou pacientes com alterações vasculares importantes, que é nesse caso aqui de microangiopatia. Então, quando essa alteração de sinal, nesse caso muda a cor porque a gente está mostrando uma ressonância. Então, a gente tem T2 e tem flare, né? Tem subtração de líquor e T2. Bom, T2 a gente vê que essa hiperdensidade, esse aumento de densidade, ele começa a se prolongar e fica muito distante do ventrículo, o que é um sinal direto de que não seja devido a um edema transependimário, mas sim a lesões vasculares, como, por exemplo, pacientes com doença de pequena circulação, né, ou microangiopatia. Aqui é a mesma coisa, né? A gente começa a encontrar alteração de sinal muito distante da região ventricular, o que corrobora o fato de que não seja um edema transependimário. Apesar desse paciente ter um aumento ventricular importante, a gente consegue ver que o cérebro dele é bastante atrofiado, né? Então, os sulcos são muito proeminentes, os giros são muito reduzidos. Então, pode ser um aumento ventricular secundário a uma atrofia cortical, com associação à alteração de sinal subcortical, né? Por alteração vascular. Então, esse paciente não teria aí um edema transependimário. Quando a gente pega esse paciente e está avaliando a imagem, um outro aspecto importante a ser avaliado é o que a gente chama de ângulo caloso. Então, vocês estão com esse paciente, ou vocês são psiquiatras, neurologistas, ou estão como clínico e pedem um exame de imagem. Primeiro que vocês vão precisar ver a imagem, né? Dificilmente o laudo traz uma sugestão ali de hidrocefalia de pressão normal. Então, precisa ser vista a imagem. A gente pode pegar, caso vocês tenham disponível em software, o programa, em CD, o exame do paciente, é muito mais fácil, né? A gente identificado com aqueles impressos em chapa, e você coloca ele na altura da comissura posterior. Ali na altura da comissura posterior, a gente consegue identificar o que a gente chama de ângulo caloso. Então, eu pego duas retas, né, e tangencio os ventrículos.
e vou formar aqui como se fosse a ponta de um triângulo. E vou medir esse ângulo que eu tenho aqui na ponta da seta, que eu chamo de ângulo caloso. Se o ângulo for menor que 90 graus, aumenta mais o risco de hidrocefalia de pressão normal, porque mostra que os ventrículos estão armados, estão hipertensos. Pelo contrário, se esse ângulo for maior que 90 graus, ele estiver aberto, ou seja, o ventrículo não está tão armado, não está sofrendo uma hipertensão tão grande, aí eu vou suspeitar, por exemplo, de um quadro de aumento ventricular ex-vácuo. Somado a isso, eu posso avaliar que a região da linha média, na convexidade, né, diria na linha média mesmo, na região mais alta da fissura interhemisférica, mostrando, né, que o paciente com hidrocefalia de pressão normal ou hidrocefalia vai ter esses espaços mais reduzidos. Por quê? Porque, consequentemente, há uma hipertensão intracraniana. Aqui, como não é, né, pelo contrário, há uma atrofia cerebral, eles começam a se afastar. Né? Então, eu consigo ver esse aumento da fissura interhemisférica. Então, são pontos que a gente avalia em relação à neuroimagem que nos ajuda a dizer se o paciente pode estar em regime de hidrocefalia de pressão normal ou não. E na prática, muitas vezes é claro, mas outras vezes é muito difícil, porque esse paciente, como é um paciente idoso, com outras demências, consequentemente vai ter alteração de sinal na substância branca, porque ele vai ter alteração vascular, e vai ter uma atrofia, né? O paciente vai ter uma atrofia cerebral. E aí, é secundário a uma hidrocefalia ou é secundário a uma atrofia? Então, a gente tem que ver pontos, detalhes nos exames de imagem que nos sugerem que seja um paciente com hidrocefalia de pressão normal. Aqui é o ângulo caloso, que a gente já falou. Mas eu tenho o que eu chamo de diagnóstico invasivo também. São testes que eu faço para ver se o paciente não só apresenta a hidrocefalia de pressão normal, mas se pode responder bem ao tratamento cirúrgico. Que é o TAP teste, a drenagem lombar contínua ou teste de infusão. O teste de infusão a gente faz em poucos centros no Brasil, né, que é você fazer uma infusão e avaliar a pressão licórica. Mas o TAP teste é a drenagem lombar contínua, a gente faz de forma bastante rotineira. Como funciona o TAP teste? Você vai fazer uma punção lombar do paciente e retirar de 30 a 70 ml de líquor e vai repetir por 2 a 3 dias consecutivos. E vai ver se o paciente tem uma melhora. Só que o paciente tem melhora, não é uma melhora da nossa cabeça. Eu tenho que ter um parâmetro para saber se o paciente está melhorando ou não. Vou falar um pouquinho deles daqui a pouquinho. Antes eu vou falar do outro teste, que é a drenagem lombar contínua. Eu posso fazer esse TAP teste, que é pegar esse paciente, fazer a punção lombar e por dia tirar 30 a 70 ml, ou eu posso colocar um dreno lombar para drenagem contínua, deixar esse paciente internado e fazer uma drenagem de 150 a 200 ml de líquor por dia, por 2 a 7 dias. Tomando, claro, bastante cuidado com hipotensão licórica, né? Sempre orientando o paciente, ver se o paciente está com dor de cabeça, não está com dor de cabeça, tem sinais de hipotensão, não tem. Mas eu posso fazer os dois testes. Quando que eu falo que o teste deu positivo? Quando o número de passos em 10 metros ou o tempo necessário para andar em 10 metros é reduzido em pelo menos 20%. Então, ele levava X tempo para andar esses 10 metros. Agora está levando 80% desse tempo. Teste positivo. O paciente teve uma melhora boa após eu tirar o líquor do paciente. Então, é um bom candidato à cirurgia. Esse paciente vai responder bem à cirurgia. E quando eu faço teste psicométrico, né, avaliação neuropsicológica, e o paciente tem melhora em pelo menos 10% da pontuação. O paciente melhora 10% da pontuação e tem uma melhora importante no número de passos e no tempo de deambulação ali de 10 metros, em pelo menos 20%. Eu posso falar que é um teste positivo e esse paciente vai ter uma boa resposta ao tratamento cirúrgico. Eu não vou focar tanto no tratamento, né? Isso é mais já para o especialista, né? Para o neurocirurgião. Eu acho que o que valeria a pena para a gente, como psiquiatra, como neurologista, como clínico, né, é saber que existe essa entidade, quando eu devo desconfiar de que o paciente tem hidrocefalia de pressão normal e encaminhar o especialista, né, ou indicar o tratamento de forma precoce, porque muda o prognóstico. Mas só para mencionar o tratamento, a gente tem o tratamento adequado, que é a implantação da DVP, né, coloco um dreno que vai do ventrículo até a região do peritônio, segue pelo subcutâneo e começa a drenar aqui no peritônio, na região intraabdominal. Isso é usado mais nos países latinos, né? Os países de língua anglo-saxônicas usam bastante a drenagem lombo-peritoneal. Ele coloca o catéter aqui na região lombar, como se tivesse puncionado o líquor, né? Como a gente punciona mesmo, e tuneliza esse catéter para cair aqui na região
intraabdominal, também peritoneal, que é a derivação lombo-peritoneal. No Brasil, a gente usa mais a derivação ventrículo-peritoneal. A endoscopia, né, terceiro ventrículo ventriculostomia endoscópica, ela não é adequada. Quando que a gente usa a endoscopia? Quando o paciente tem uma obstrução. Você tem uma obstrução lá na fossa posterior, no aqueduto de Silva, aqueduto cerebral, você faz um atalho para o líquor. Você vai lá no terceiro ventrículo e abre o assoalho no terceiro ventrículo para que o líquor tenha um local para drenar, um local para circular. No caso da hidrocefalia de pressão normal, ela não é adequada, né? Não tem boa resposta ao tratamento, não é indicada. E os tratamentos medicamentosos ou punções lombares repetidas, que eu falei no começo da aula, também não são aconselháveis, a não ser como medida extrema em pacientes que não estejam com contraindicação, né? Não sejam pacientes cirúrgicos. O que a gente usa é a cetazolamina, né, que é o Diamox, e punção lombar repetida. Mas não tá, esses tratamentos têm efeito colateral muito importantes e também uma resposta tempo dependente e bastante difícil de acompanhar. Então, é usada por pouco tempo e geralmente em pacientes que não são candidatos à cirurgia. A indicação que a gente tem é de válvula programável, que a gente consiga programar, porque como esses pacientes têm uma atrofia cerebral, eles podem evoluir com hiperdrenagem e, consequentemente, com complicações como hematoma subdural. Então, você drena muito líquor, o cérebro desaba e começa a fazer coleção no espaço subdural. Mas isso melhorou muito nos últimos 20 anos, especialmente com a introdução de válvulas programáveis e de controle gravitacional. A melhora clínica aumentou com uma resposta de 70% para 90%. Né? Aqui a gente tem algumas complicações da cirurgia, a gente precisa estar ciente, né? Se a gente vai indicar o tratamento, a gente tem que ter ciência da complicação, drenar demais, por isso que a válvula programável é melhor, para você conseguir ir programando a resposta do paciente, hematoma subdural, consequentemente, infecção, crise epilética, né? Afinal, quando eu coloco a válvula, eu leso um pedacinho do córtex, então esse paciente pode ter crise epilética, apesar de não ser comum, ou sangramento, né? Hemorragia intracraniana. E aqui é um paciente com uma boa resposta, né? Claro que a melhor resposta do paciente ao tratamento é clínica, saber se o paciente respondeu clinicamente. Mas em relação ao exame de imagem, aqui eu tenho exames pré-operatórios e pós. Então, um paciente com um quadro típico de hidrocefalia de pressão normal, uma ventriculomegalia bastante importante, e aqui pós-tratamento, né? Tenho até a válvula, consigo ver a válvula aqui no ventrículo lateral direito, tá? E quando eu vejo a região mais alta craniana, já consigo ver a liberação de sulcos e giros. Então aqui eu quase não consigo ver sulco, porque ele está no regime de aumento da pressão intracraniana, e aqui os sulcos estão mais proeminentes. Aqui uma foto em relação à válvula, ele até tem esse paciente tem um medidor de pressão intracraniana e a válvula aí com controle gravitacional. Só para curiosidade de vocês, né? A gente funciona o ventrículo e tuneliza até a região do peritônio. De tudo, o que eu deixaria para o curso, né, pela parte de objetivo do curso, seria lembrar dessa entidade de forma bastante carinhosa, porque a gente viu que ela é subnotificada, subdiagnosticada, subtratada, e é uma patologia muito comum, especialmente em pacientes internados, dependentes de álcool, especialmente de álcool, né? E que pode ter uma boa resposta ao tratamento cirúrgico. Então a gente precisa levantar essa hipótese diagnóstica, pelo menos, pensar nisso, para que a gente consiga melhorar aquela estatística, porque você tem uma doença onde você consegue tratar só de 10 a 20% de forma adequada, é uma coisa muito triste, né? Uma tragédia praticamente. Então a gente precisa pensar nesse diagnóstico e olhar com mais carinho. Isso aqui é um algoritmo de tratamento, né? Como que a gente faz a avaliação, paciente com suspeita de hidrocefalia de pressão normal. Se ele tem pelo menos de 2 a 3 sinais, vou observar, não tem sintomas, continua a observação. Tem, faço a avaliação ou de infusão licórica, ou faço TAP teste, ou drenagem lombar, como eu falei para vocês. Respondeu, faço cirurgia. Tá? Isso é mais para raciocínio terapêutico de quem for seguir essa área. Obrigado. Acho que a informação que eu tinha para vocês é isso. E fico à disposição, caso alguém queira falar mais alguma coisa. Ou perguntar, ou comentar.
Doutor Fernando, acho que chegou. Oi. Né, doutor? Aí, doutor Fernando. Tá aí. Consegui pegar quase ela inteira. Obrigado, Carlos, pela excelente aula. Foi muito didático e esse tema, assim, a gente pega os critérios diagnósticos ali, realmente é um diagnóstico diferencial muito importante para o que a gente faz lá no SARAD, né? Pegar a alteração de marcha, a confusão mental, e já lembra da síndrome de Wernicke também, que é muito comum, neuropatia periférica, alteração de marcha, os quadros demenciais alcoólicos, e enfim, é um diagnóstico que a gente tem que realmente ficar atento, dependendo da evolução do paciente lá dentro do SARAD. Então, é muito importante trazer isso para a aula de hoje, para os nossos clínicos que estão principalmente ali na unidade de desintoxicação, os nossos plantonistas, para que todos possam ficar atentos realmente a esse diagnóstico diferencial. Muito obrigado mais uma vez pela aula, Carlos, e já vou adiantando aqui, no dia 3 de novembro, convidar todos para a próxima aula, que quem vai ministrar vai ser a nossa ex-médica ali, assistente do SARAD, psiquiatra, doutora Poliana, e sobre transtorno afetivo bipolar. Nós vamos agora voltar para a psiquiatria, mas um tema muito importante, uma comorbidade muito comum para os pacientes que a gente trata lá. Obrigado, Carlos. Se quiser dar mais alguma consideração, alguma dúvida aí, pessoal? Obrigado, doutor Fernando. Eu acho que isso foi extremamente importante, você falou. A gente pega outras patologias de diagnóstico diferencial, né? Paciente com polineuropatia, deficiência vitamínica. Então, o diagnóstico fica difícil, mas como o senhor disse, a gente tem que pensar nisso como diagnóstico diferencial. Não pode negligenciar a hidrocefalia, que é uma causa aí tratável, né? Um quadro cognitivo tratável, né? Boa resposta. Sim. Mas obrigado. Agradeço também quem teve a paciência de assistir.